Olá, boa tarde a todos. Este é o nosso programa Reflexões com Deus, na verdade a live do programa Reflexões com Deus. Sejam todos bem-vindos para conversarmos um pouquinho, dialogarmos um pouquinho sobre o tema tão importante para os dias de hoje, que é como o cristão deve votar no próximo dia 6/10. Quais são os critérios que o cristão deve levar à urna quando ele for votar no candidato que ele já decidiu, ou se ele não decidiu ainda, está para decidir. Quais são os pressupostos que ele deve levar, qual é a postura que ele deve chegar na urna, até lá, na urna. Mas queremos conversar também um pouquinho do passo a passo, desde a escolha até algumas observações importantes. Quero sempre lembrar vocês que estão assistindo esse vídeo posteriormente, entre na nossa página, se inscreva no nosso canal, tanto no YouTube quanto no Facebook. Também temos no YouTube o nosso canal @IPB Dionísio. É importante que você deixe a sua inscrição nesses nossos canais para que nós possamos ter uma divulgação maior do nosso programa, da nossa igreja também, das nossas programações. Sejam sempre muito bem-vindos para que possamos dialogar sobre temas cotidianos, teológicos, temas sociais. Teremos mais à frente alguns temas muito importantes voltados para a área da saúde mental, a área educacional. Então nós vamos tentar trazer sempre ótimas reflexões para podermos conversar um pouco. E nesta tarde nós teríamos um convidado, mas tivemos alguns probleminhas técnicos, então será aqui só comigo. E nós queremos conversar um pouquinho, quero muito a sua participação nesse tema importantíssimo, sobre como o cristão deve votar no dia 6/10. Vamos aguardar aqui alguns minutinhos enquanto os irmãos vão entrando e daqui a pouco já iniciaremos. Será uma conversa bem rápida, mas bem reflexiva. Caso você queira também ouvir o programa da rádio, na nossa bio aqui no Instagram, você vai lá e tem um link da Rádio Nativa. Você clica nesse link, ele vai abrir um navegador de internet, e então você vai lá e já entra na Nativa e desativa lá, ativa o alto-falante, e você consegue ouvir a programação nossa aqui, onde nós estamos ouvindo belas canções e também tem uma reflexão voltada mais para a região onde a gente está. Então a gente tem essa oportunidade também, assim que acabando a live, você pode continuar ouvindo o programa pela Rádio Nativa FM, rádio que faz aqui a cidade de Dionísio. Sempre lembrando a todos vocês que estão assistindo posteriormente, meu nome é Samuel Nunes, eu sou evangelista da Igreja Presbiteriana aqui em Dionísio, é uma congregação da Igreja Presbiteriana de Nova Era. Ela fica situada aqui no Vale do Aço, próximo à cidade de Goiabal, Timóteo, um pouquinho mais para frente, Coronel Fabriciano, Ipatinga. Para trás nós temos a cidade de São Domingos do Prata, Nova Era, João Monlevade, um pouquinho mais atrás ainda Itabira, está mais ou menos 280 quilômetros de Belo Horizonte. Então a nossa igreja está situada aqui no meio das montanhas para levar o Evangelho do Senhor aos moradores da cidade de Dionísio e circunvizinhos também, as pessoas que vêm visitar a cidade ou que conseguem vir até a cidade possam também nos conhecer. Nossa igreja, a nossa congregação, ela tem cultos terças, quintas e domingo. Então, terça-feira nós oramos, temos reunião de oração. Na quinta-feira nós temos estudo bíblico. Nós estamos esse ano estudando o panorama bíblico do Novo Testamento. E assim que acabarmos o Novo Testamento, creio que ainda esse ano nós iniciaremos o panorama bíblico do Antigo Testamento. E aos domingos temos a Escola Bíblica Dominical, onde estamos estudando as confissões de fé de Westminster. E à noite nós temos o nosso culto, nós chamamos culto solene, culto de adoração ao Senhor. Todo culto é de adoração, todo culto é para Deus. Nós somente usamos a nomenclatura culto solene ao Senhor. Bom, sem mais delongas, vamos lá. Depois, quem não conseguiu entrar, pode ver depois aí este link que vai ficar aqui na nossa página no Instagram. Você vai participando, você que já entrou,
vá participando aí, deixando a sua ponderação, deixando seu comentário, o que você entende, o que você acha, se concorda, se discorda, né? Perguntas também, vamos poder responder aqui, tá bom? Segunda carta de Paulo, a primeira carta de Paulo a Timóteo, Paulo escreve assim, essas recomendações a Timóteo. São algumas recomendações que Paulo faz a Timóteo diante da necessidade da igreja de Éfeso, espirituais e sociais. Então Paulo vai falar no capítulo 2 sobre a prática da oração por todos os homens, que a igreja deve orar por todos os homens, e que a igreja só tem um mediador, ela não depende de homens, mas ela depende única e exclusivamente do mediador. Então os primeiros versículos dizem assim, 1 Timóteo capítulo 2, antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Porquanto há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos. Testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Para isso fui designado pregador, apóstolo, afirmo a verdade, não minto, mestre dos gentios na fé e na verdade. Bom, uma vez que Paulo então recomenda a Timóteo essas duas práticas importantíssimas, na verdade a prática da oração que é importantíssima, Paulo ensina que o cristão deve orar por todos, e aqui Paulo começa a falar de uma área política, né? Orar pelos reis, pelas autoridades em geral, mas ele coloca aqui que devemos orar por todos aqueles que se acham investidos de autoridade, para que vivamos uma vida mansa e tranquila, né? Paulo então coloca que devemos orar por todos os reis, em favor dos reis, né? Aqueles que viviam dentro do sistema de reinado. Então Paulo coloca que devemos orar pelos reis e por todos os que foram investidos de autoridade. E aqui ele fala de capitães, governadores, fala de liderança geral. Então é importante, a primeira coisa que nós devemos fazer antes de chegar dia 6 de outubro, dia de irmos à urna, é orar por todos os candidatos. Orar por eles, pedir a Deus que os abençoe, pedir a Deus que os direcione, pedir a Deus que caso um deles sejam eleitos, ou qual deles forem eleitos, que eles possam governar debaixo da autoridade de Deus e que eles sejam um instrumento de Deus para a melhoria, no caso dessas eleições, uma questão municipal. Então que eles trabalhem, que eles se esmerem, que eles possam ter o temor de Deus para fazer o bem para aquelas pessoas que eles vão governar. Então, nós devemos não somente ir à urna dia 6/10 em oração, mas devemos estar em oração por estes candidatos a prefeito e a vereador. Não importa se a gente pensa contrário dele. O problema nosso, que eu já falei isso na live passada, que a polarização do nosso país fez com que a gente somente orasse por aqueles que a gente gosta. Mas a Bíblia não pede isso para nós. A Bíblia diz que nós devemos orar por todos. É uma responsabilidade nossa, é uma prática que deve ser observada pelo cristão. Então, um exemplo. Em São Paulo, que está bem polarizado, eu creio que é a eleição municipal no Brasil que está bem polarizado aí, praticamente entre o Pablo Marçal e o Guilherme Boulos, juntamente com o Nunes. Então, aqueles que se simpatizam com o Nunes falam, eu não vou orar pelo Marçal e nem vou orar pelo Boulos. Não, devemos orar pelo Nunes, pelo Marçal, pelo Boulos, pela Tabata, pela Marina, devemos orar pelos vereadores, porque caso aquele da qual a gente não votou ganhe, ele vai nos governar também. Mesmo que eu pense diferente, discorde do plano de governo dele, mas ele será o prefeito. Ele ou ela será o prefeito e o vereador. Então devemos orar. Então eu devo fazer isso durante todo o processo eleitoral. Segundo, eu devo, antes de ir à urna, no dia 6/10 de manhã, eu me levantar
Eu devo orar, Senhor, que hoje seja eleito para prefeito e vereador aquele homem, aquela mulher a quem o Senhor desejar colocar por prefeito e vereador. Essa deve ser a nossa primeira prática. Lembrando, irmãos, conforme Paulo fala no texto, que os reis e as autoridades, elas não têm em si só, elas não possuem o fator de mediação. Elas não podem nos salvar. Elas não conseguirão resolver os nossos problemas de existência, nosso problema de salvação. Elas não vão conseguir evitar isso, elas não vão conseguir perdoar os nossos pecados. O Estado não conseguirá nos salvar. Então, por isso que Paulo coloca assim: há um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, o homem. Então, nós precisamos respeitar as autoridades. Paulo deixa bem claro isso em Romanos capítulo 13, que a autoridade não, que quem não deve, vou usar uma linguagem bem popular daquilo de Romanos, que quem não deve, não tem que temer. Então, as autoridades, quem deve ter medo das autoridades é quem deve. Então, nós devemos temer somente a Deus. Agora, as autoridades, nós devemos respeitá-las, devemos honrá-las. Se não temos nada a temer, então não temos por que fugir delas. Então, Paulo coloca que, já que ela não tem o fator de mediação, então elas devem ser respeitadas e devem receber nossas orações. Então, a primeira prática que nós devemos fazer, meus irmãos, até o dia 6/10 aí, quando nós estaremos de frente da urna para votar no candidato a prefeito ou a vereador, é a prática da oração, orar por todos eles. Esse é o primeiro ponto. Wesley colocou aqui, boa tarde, Wesley, esses candidatos, na sua opinião, não são competentes para governar o país. Vamos chegar nessa parte aí, Wesley, tá? É um dos fatores que devem ser observados, tá? Então, meus irmãos, a primeira prática que nós devemos fazer é orar. Independente de ideologia, independente de simpatizar com eles ou não, independente da fé deles ou não, independente do plano de governo deles ou não, da proposta de governo deles ou não, eu devo orar por eles. Esse é o primeiro ponto. E entender que eles não poderão me salvar, ainda que o plano de governo deles seja excelente, ainda que as propostas sejam ótimas, eles não poderão nos salvar. Esse é o primeiro ponto, né? Sim, Wesley, é verdade, é bem complicado. Vamos falar um pouquinho disso já agora, tá? Sobre essa questão que você está falando, vamos falar já agora aqui, que é falta de propostas para o debate, a brigalhada toda, né? Então, como é que eu devo ir para a urna dia 6? Debaixo de oração, no temor do Senhor. Segundo, eu devo ir para a urna já convicto do meu candidato, se este candidato que eu vou votar a prefeito ou a vereador, ele apresentou uma boa proposta de governo. Essa é a primeira coisa. Ah, mas ele é tão bonitinho. Eu me lembro, vocês ainda eram guris ainda, nas eleições de 86, quando o Fernando Collor foi eleito, muitas mulheres votaram no Collor porque ele era um rapaz galã, bonitão, falava bem, né? Tinha uma pose assim, né, de hollywoodiana, em vista que os políticos eram todos carcomidos, todos assim meio para baixo, uma aparência meio ruim. E então o Collor veio com aquela fineza, aquela voz bonita, elegância no vestir, né, o terno fininho, bonitinho. Então muita gente votou pela estética. E nós vimos o que deu, né? Então nós não podemos ir às urnas sem antes analisar a proposta do nosso candidato. Aquele candidato que eu vou votar, eu já tenho que estar convicto de que ele apresentou uma melhor proposta, de que ele realmente, dentro daquilo que ele apresentou, está alinhado com a minha fé, está alinhado com aquilo que eu penso que um prefeito e um vereador deve exercer. Então, a primeira coisa, eu devo ter convicções de debate. E aí, como Wesley falou, é interessante que ninguém mais tem paciência para assistir um debate, para assistir propaganda política, e eu não recrimino porque, como Wesley falou, né, é um show de baixaria, de acusação, de brigas, até cadeiras voam, né? Até cadeiras voam. Então, não se apresenta projetos, não se apresenta... Mas isso aí não é novo, viu, Wesley e irmãos que estão aí? Isso não é novo. Tá? Para os mais aí experientes, vão lembrar muito bem das batalhas campais nos programas de televisão que possuíam Orestes Quercias,
Orestes Quercia, Jânio, Maluf, Mário Covas, né? A internet está aí para relembrar, caso vocês queiram ouvir uns debates calorosos, né? Só que não era de jogar cadeira, né? Não era de agredir com cadeira, mas era palavras, né, duras, palavras pesadas e quase indo às vias de fato. Então não é novo isso que está acontecendo em São Paulo, tá? Mas é feio o que está acontecendo, né? Então nós devemos analisar as propostas, se estão alinhadas com aquilo que a gente pensa, se está de acordo com a nossa fé também, tá? Porque eu não posso votar, por exemplo, como cristão, nós não podemos votar em um candidato que ele é abortista. Não se alinha com a nossa fé. Ele é abortista, nós não votamos nele. Ele defende ideologia de gênero, que uma criança de 5, de 2 pode fazer mudança de sexo, então a gente não vota num candidato desse. Pode ser bonitinho, bonitinha, pode falar bem, pode ter várias qualificações, mas se ela defende esta pauta, então não é a nossa pauta. Então fica fácil aí. Eu tenho que analisar, eu tenho que ter um pouquinho de paciência, assistir alguns debates, se não todos, pelo menos alguns, para que eu tenha uma ideia do meu candidato, para que eu tenha ideia se o meu candidato ele é agressivo, se ele é passivo, se ele é mentiroso. Algumas coisas dá para descobrir nos debates, né? Se ele não sabe administrar um tempo, se ele está falando uma coisa e fazendo outra. Então eu preciso analisar tudo isso, para que dia 6 eu vá na urna e digo, esse candidato aqui, ele passou no crivo. Eu orei pela vida dele, eu sei que ele não vai me salvar, mas eu analisei as propostas, são as propostas boas, em que eu assino embaixo nessas propostas, e nos debates ele foi bem, né? Mostrou ser uma pessoa digna do meu voto, então eu vou votar nele. Então esse é um segundo fator que eu devo levar para a urna dia 6. Um outro fator que eu devo levar para dia 6, do 10, antes de eu votar no meu candidato a prefeito e a vereador, é quem andou com essa pessoa. Quem andou com essa pessoa? Quem durante esse tempo todinho andou com essa pessoa? Se essa pessoa andou durante 4 anos com pessoas ou com políticos corruptos, com criminosos, se ela se aliou com a máquina pública para uso próprio, se ela andou com falsos profetas para ganhar votos de igrejas. Então eu devo analisar tudo isso, com quem ela andou. Porque faz muita diferença, porque com quem essa pessoa andou, possivelmente ela trará para si no futuro governo, num governo que ela foi eleita, ela vai trazer essas pessoas para si, tá? Haja vista que o nosso último presidente, né, como já era temido, trouxe toda a companheirada, e pessoas que tinham sido condenadas na Lava Jato, pessoas que tinham sido condenadas pelo Ministério Público em São Paulo, né? Então elas foram trazidas para ministérios em Brasília. Então isso é muito importante. Com quem essa pessoa andou? O que essa pessoa fez nos últimos 4 anos? Mais uma coisa ainda, meus irmãos, que nós não devemos levar para a urna dia 6. Não leve para a urna dia 6 do 10 aquilo que os outros disseram, tá? Aquilo que pessoas disseram acerca de um candidato, do quem ele é ou deixou de ser. Por exemplo, nós temos um caso bem emblemático e feio, por sinal, né, que é a saga, né, do pastor Silas Malafaia contra o candidato de São Paulo, Pablo Marçal. Isso é feio, não é cristão, nós não aprovamos isso. Se o candidato é o melhor ou não, não sei, não saberemos se é ou não, né, caso seja eleito, e se não for, também nós saberemos o que ele vai continuar fazendo, mas não é cristão, não podemos abraçar uma fala ou uma perseguição dessa contra uma pessoa, né? Já tem um total lá de 25 vídeos, então isso é feio, isso mancha a identidade da igreja, não que manche a identidade, deixa eu refazer aqui, mas ela mancha o nosso nome como evangélico, porque todo mundo vai pensar que evangélico age daquele jeito. Então nós reprovamos isso. Não leve para a urna o que outros falaram acerca de candidatos. Leve para a urna aquilo que você viu em cada candidato. Aquilo que você viu.
E tudo começa na oração. Lembre, oração, entender que ele não vai ser o seu salvador, né? Que você precisa orar pela vida dele, que você deve ter visto o projeto de governo dele, o que essa pessoa planejou caso ela fosse eleita, né? E com quem ela andou e o que ela fez nesses últimos 4 anos. Isso é muito importante para que você possa votar nessa pessoa, tá? Também, né? E vocês vão deixando pergunta caso vocês queiram perguntar alguma coisa, ou se vocês queiram contribuir também, tá? Me avisa aí que eu libero aqui a participação de vocês aí, caso vocês queiram participar. Tem um botãozinho aí, participar, e eu abro aqui a live para você participar também e opinar sobre esse tema que é muito importante. Então perceba, as eleições cada vez vão ficando mais difíceis, cada vez elas vão ficando mais conturbadas pela questão da polarização, pela questão justamente de esquerda, de direita, do candidato que o Lula apoia, o candidato que o Bolsonaro apoia. Então a gente acaba sendo guiado pela voz dos outros, e nós não podemos ir pela voz dos outros. Nós precisamos ir por aquilo que nós avaliamos. Por isso eu insisto em dizer este cronograma, né, até para quem chegou agora. Nós precisamos, segundo o texto de 1 Timóteo capítulo 2, versículos 1 até o 7, primeiro nós devemos orar por todos os políticos, orar pela vida deles. Ainda que seja aquele candidato que nós não gostamos, precisamos orar pela vida dele, tá? Pela vida de todos eles. Segundo, devemos entender que eles não vão nos salvar, eles não são o nosso mediador é Cristo. Outro sim, nós precisamos analisar as suas propostas de governo, o que eles projetaram, o que eles planejaram. Mais um, com quem eles andaram ou o que eles fizeram nesses 4 anos que se passaram, o que eles fizeram. E, por fim, né, entender se os valores deles, se esses valores deles estão de acordo com a nossa fé, estão de acordo com aquilo que nós achamos que aquilo que nós entendemos sobre a nossa fé, né? Deixa eu ver aqui, tem uma participação do nosso irmão aqui, deixa eu... São colocar na prática, tá? Oração, entender que o mediador é só Cristo, projeto de governo, o que eles fizeram, com quem andaram, e se esse projeto de governo está de acordo com o que nós entendemos, o que nós pensamos sobre o modelo de igreja que nós queremos. Desculpa, se a fé deles, se aquilo que eles apresentam no projeto está de acordo com a nossa fé, tá? Deixa eu refazer aqui para não confundir. Está de acordo com a nossa fé. Isso é importante. Se estiver de acordo com a nossa fé, e eu vou dar um exemplo aqui que eu já dei, né, só para relembrar, se um candidato defende o aborto, eu não voto nele. Se um candidato defende a ideologia de gênero, que crianças de 2, 4, 5, 6, 7 anos podem fazer a mudança de sexo, eu já não voto nele. Se esse candidato ele é a favor de liberação de drogas, eu não posso votar nele. Entenda, pode ser esquerda, pode ser direita, mas se ele defende essas coisas, vai contra a minha fé. E eu, como cristão, não posso votar nessas pessoas. Entendeu? Não posso votar nelas. Então, eu preciso que o plano de governo delas esteja alinhado com a minha fé, tá? Porque senão eu vou trazer um problema para o governo. E aí cai aquilo que Salomão disse: quando o ímpio se levanta, o justo sofre, tá? O justo sofre. Então, meus irmãos, para a gente finalizar aqui por esses momentos, eu peço desculpas de novo a vocês, nós tínhamos um convidado hoje, mas devido a alguns probleminhas técnicos, não foi possível a participação para a gente poder dialogar, até mais, estender um pouquinho mais esse tema, mas eu quis dar para vocês aqui uma pincelada para lhes ajudar nesse próximo dia 6 de outubro, quando nós iremos exercer a nossa cidadania, votando em um candidato para prefeito e para vereador da nossa cidade, né? Então, façam isso. Pratiquem isso. Se você não orou, ore por eles. E nós devemos orar com sinceridade. Eu sei que São Paulo está bem complicado em São Paulo, mais do que outros lugares, né? Onde nós estamos aqui, por exemplo,
uma cidade pequenininha, não tem problema nenhum, todos os candidatos são conhecidos da cidade, então todos convivem com todos, então não tem esse problema. Mas cidades como São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Rio Grande do Sul, que Porto Alegre, né? As capitais em gerais, a coisa é mais polarizada, então é bem complicado, e nesse momento São Paulo é que se sobressai em termos de confusão, principalmente aí com a questão da polarização entre aqueles que vão votar no Pablo Marçal e aqueles que vão votar no Ricardo Nunes ou no Boulos, né? Então tem essa polarização. A Lília faz uma pergunta aqui. Lília, um abraço, viu, meu irmão? Um abraço ao David e a Aninha também. Não sei, está dizendo assim, não sei se eu já falei, já disse sobre opinião sobre o voto nulo e branco. Qual a nossa opinião? Bom, Lilian, primeiro que é um direito da pessoa votar branco ou nulo, tá? Isso é um direito que a pessoa tem. A pessoa no dia 6/10, ela tem o direito de escolher qualquer candidato que ela quiser. Eu só ajudei na questão de como nós devemos escolher esse candidato. Debaixo de oração, no temor do Senhor, avaliando propostas, observando com quem essa pessoa andou nos últimos 4 anos e o que ela fez nesses 4 anos, e se a pauta dela está de acordo com a minha fé. Primeiro ponto. Sobre os brancos e nulos, a pessoa tem o direito. A pessoa olhou assim e falou assim, nenhum candidato está de acordo com a minha fé. Nenhum candidato eu gostei das propostas deles. Não gostei de nenhum deles. Você pode votar branco e nulo, ou você pode votar na legenda. Por exemplo, você escolhe um candidato e diz, vou votar na legenda, que na legenda eu voto geral já e não quero saber de votar em ninguém. E você pode anular o seu voto. Você pode, por exemplo, votar no Marechal Deodoro da Fonseca. Seu voto vai ser anulado. Você pode votar no Bolsonaro, por exemplo. Vai ser anulado. Você pode votar no Leão da Montanha. Seu voto vai ser anulado. Ou você pode simplesmente colocar seu voto em branco lá. Sobre o voto em branco, eu tenho uma preocupação. É preocupação minha, tá? Como o voto é branco, e a gente tem uma desconfiança realmente quanto às questões das urnas, né? O voto branco, eu tenho uma preocupação se este voto depois ele não pode ser preenchido, mesmo sendo eletrônico, né? Nós estamos na era da informática, na época em que tudo é possível. Se esse voto em branco ele não pode ser preenchido por alguém depois a fim de favorecer um candidato. Eu tenho preocupação quanto a isso. Voto nulo não, porque você votou lá no Marechal Deodoro, seu voto está anulado, acabou, né? Então tem essa preocupação. Mas é um direito que tem, tá? Então se a pessoa analisou, ela falou assim, olha, eu não gosto de nenhum candidato, não gosto de nenhum. Então eu vou simplesmente anular meu voto, não vou deixar voto para ninguém, nem vou votar em branco. Mas se ela chegou na urna e falou assim, eu ia votar num, mas eu vou colocar em branco. Voto em branco é um direito que ela tem, não tem problema nenhum nisso não. Não sei se eu respondi, Lília. Se eu não respondi, ficou com dúvida, pode mandar de novo aqui. Wesley pergunta, tem um candidato que está à frente, não menciona o nome, ele criou banheiros na escola pública. Então, é isso que eu falei, Wesley, né? Se um candidato está contra os princípios da nossa fé, ele não deve receber o nosso voto. Não deve receber. No caso que você falou, por exemplo, não deve receber o nosso voto. Ele fez o quê? Ele criou o banheiro unissex. Então, eu, como pai, eu ficaria muito preocupado da minha filha entrar no banheiro e ter um marmanjo lá que se identifica como mulher, né? Ele acha que ele é mulher, acha que Deus errou, que ele é mulher, e está lá com a minha filha. Entendeu? Eu não teria, como pai, não teria segurança disso. Então, é complicado. Complicado não. A gente não vota em pessoas assim. Tá? A gente não vota em pessoas assim. David põe aqui, eu aprendi que não devemos votar nulo ou branco, com isso as pessoas escolhem por mim, e eu não consigo cobrar. É tipo não gostar de peixe e te obrigarem a comer peixe à força. Sim, David, tem esse lado também, tá? Tem esse lado também, bem lembrado. Quando você não vota, você está dizendo assim, o que os outros escolherem, para mim tá bom, mas eu não vou votar em ninguém. Você está abrindo mão de escolher alguém e dando essa responsabilidade a outro. Então, se um outro candidato ganhar, você não vai, amanhã, na verdade, você poder reclamar, você pode, porque você faz parte da polis, né? Você faz parte da sociedade. Mas seria
seria um pouco injusto porque você, na urna, anulou o seu voto ou votou em branco. Você disse, eu não quero que nenhum vote, mas alguém vai ter que votar, alguém vai ter que ganhar a eleição. Né? O ideal é se não tivesse nenhum candidato, que nenhum deles ganhasse e tivesse outra eleição com outros candidatos, mas isso não é possível. Tá? Então, é melhor que nós escolhemos usemos a tática de Bonhoeffer, né? O menos pior, o mal menor, né? O mal menor, na verdade, né? Que é a ideia de Bonhoeffer, que é um mal menor. Então, existe um mal menor. Então, eu não gosto de nenhum dos candidatos. Todos eles não têm propostas boas. Então, eu vou votar no menos pior. Eu vou votar em um que o mal será menor. Por exemplo, eu não vou votar em um que cria o banheiro público, eu não vou votar em um que invade casa, eu não vou votar em outro que é destemperado, mas eu vou votar um dos outros três que são mais ponderados, que são menos pior. Ou seja, eles têm falhas, mas essas falhas são toleráveis. Né? Essa ruindade deles, podemos assim dizer, são mais toleradas. Né? Então eu voto nessas pessoas. Isto talvez é o que nós devemos fazer caso não tenhamos um candidato aí que possa superar aí a nossa expectativa, né? Acho que é isso aí que dá para fazer, né? Isso. Sempre faço isso, né? Primeiro turno, voto em quem eu acho que sim. A ideia é essa mesmo, David. Sempre no primeiro turno votar em quem você acha que é o melhor. Irmãos, isso que o David está falando é muito interessante, tá? Porque às vezes você fala assim, não vou votar no candidato porque ele não vai ganhar. Não, vote nele, ele é o seu candidato. Se ele vai ganhar ou não, é outra questão e é Deus quem sabe. Mas você fala, não vou votar. Não vou votar. Vou votar nesse candidato não, porque ele tem 1%, é do partido pequeno. Né? Por exemplo, em São Paulo tem um ótimo ou uma ótima candidato ou candidata, mas não tem representatividade na urna. Né? Se todo mundo achar que isso dessa pessoa, nunca ela vai ganhar. Então, o ideal seria votar nessa pessoa, porque ela é melhor candidato ou candidata, e aí no segundo turno, opta pelo menos pior, né? Se não tem tu, vai tu mesmo aqui, né? Se não tem o melhor, vai tu mesmo aqui. Então, a ideia é sempre isso que o David falou, seria o ideal. Você vota naquilo que você acha que é o melhor, e no segundo turno possível, você vota no menos pior dos dois que sobraram, caso haja segundo turno. Né? Mas é isso, irmãos. Não é um assunto fácil. Votar não é fácil, e ainda mais nesse tempo que a gente está votando. Para os que entraram agora, eu disse que essas brigas que estão acontecendo, principalmente em São Paulo, não é algo novo, tá? Não é algo novo. Para quem viveu aí em outra época, aí, já tivemos aí brigas terríveis com Orestes Quércia, Jânio Quadros, Paulo Maluf, Mário Covas. Então, eram brigas assim, não era de jogar cadeira, tá? Não era de jogar cadeira. Mas eram brigas terríveis que quase chegaram a vias de fato. Então, não é algo novo. Claro que estamos ultrapassando o limite do aceitável, que é alguém pegar uma cadeira e jogar no outro, poderia matar o outro. É alguém dar uma facada, é alguém dar tiro, é alguém dar um tiro na pessoa, né? Então, não devemos aceitar isso. Mas façam isso, meus irmãos. Dia 6, agora, do próximo domingo, vão debaixo de oração, orem pelos candidatos, todos eles. Eu sei que por alguns é difícil de orar, mas ore por eles, ore pela vida deles, ore para que haja conversão no coração deles. Segundo, tenha o seu voto debaixo do temor de Deus, sabendo que só Deus pode mudar a sua vida, que homem nenhum, por mais perfeito que ele seja, ele não vai conseguir salvar a sua vida, não vai conseguir mudar a sua vida. Terceiro, analise os planos, olhe os projetos de governo que essas pessoas têm, vejam o que eles estão apresentando. Tem gente que fala assim, né? Olha, eu vou tirar, até o final do ano, vou tirar todo mundo da miséria, todo mundo, não vai ter mais ninguém com fome. Isso é impossível. Num país tão grande como o nosso, é claro que eles têm que trabalhar para isso, mas não acredito em promessas mirabolantes, não, de que vai dar casa, se não fez isso até hoje, e muitos desses candidatos são deputados, já são deputados, e o que eles têm feito como deputados federais? Né? Principalmente em São Paulo, o que tem feito? Se não tem feito nada, para que votar nesses camaradas?
Então, analise os projetos dele, veja o que eles estão prometendo. Depois, procure puxar a ficha corrida deles, veja com quem eles andaram, veja o que eles fizeram nos últimos 4 anos, onde estava cada candidato nesses 4 anos e com quem eles andavam. Se andou com bandido, se andou com corrupto, se andou sendo notícia em primeira página de jornal porque estava fazendo baderna. Procure saber de cada um deles. E por fim, meus irmãos, veja se as propostas desse candidato, eles estão de acordo com a nossa fé. Se tiver contra a nossa fé, não vote. Não vote um candidato que ande contrário aos princípios de fé do cristão, porque nós estaremos aprovando a conduta deles. Ok? Então, apenas uma rápida conversa com vocês. Na próxima semana teremos uma palestra bem interessante, uma live bem interessante, né, como palestrante. Né? Vou guardar surpresa aqui para não dar spoiler não, para que vocês voltem. E de novo, você que ainda não curtiu a nossa página, não se inscreveu na nossa página, inscreva-se aqui na nossa página no Instagram, no Facebook também, por favor, dá um pulinho lá no Facebook, né? Se inscreva na nossa página. No YouTube também, procure lá, @IPB Dionísio, lá tem as nossas pregações. Essa semana já vão as 4 últimas pregações, muito interessantes sobre livros de Crônicas, Esdras e Neemias. Tá? Uma sequência muito boa sobre o exílio babilônico do povo judeu. Então, dê essa forcinha para a gente lá nesses nossos canais. No Instagram, no Facebook, no YouTube, tá? Para dar essa força para a gente possa ter um alcance maior aí. Ok? Deus abençoe vocês, meus irmãos. Fiquem com o Senhor. Que Deus abençoe aí a Igreja do Horizonte Azul, a Assembleia de Deus. David, um grande abraço, meu irmão, viu? O David aqui, para quem não sabe, o David é um grande amigo aí do passado, né? Deus abençoe vocês. Lilian, querida, um grande abraço aí ao pastor Samuel, meu xará, né? E a todos os demais aí, Deus abençoe vocês, viu? Muito bom ter a participação de vocês aqui, é muito bom tê-los aqui conosco, tá? Muito bom poder rever aí pessoas queridas que fazem parte da nossa história. Grande abraço, quarta-feira espero vocês aqui, uma palestra muito boa, vou fazer igual Malafaia, bomba, imperdível, quarta-feira tem live imperdível aqui, não falte. Um abraço.